Aleluia. Amém. Bom, gente, boa noite, graças e paz a todos. Gabriel aqui. Vamos continuar nosso estudo da carta de Romanos, né? Na live passada a gente parou no versículo 15, né? A live 2. E hoje eu quero dar continuidade ao estudo da carta de Romanos. E dessa vez vamos para o versículo 15, 16 e 17, né? Glória a Deus. Já que separado. Bom, então, gente, a gente vai continuar o nosso estudo da carta de Romanos. A gente parou no versículo 15 e a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre o versículo 16, 17, né, e o 15. E depois a gente entra no versículo 18 em diante, que vai falar sobre a manifestação da ira de Deus, tá? Não sei se está embaçada essa câmera. Deixa eu dar uma limpada aqui, só um minutinho. Aí. Eu estava um pouco embaçada, mas é porque às vezes a gente vai atender ligação e bate na câmera aqui, pode ficar com alguma manchinha, mas vamos lá. Então, gente, vamos voltar ao estudo da carta de Romanos. Quem está acompanhando no YouTube aí, que está vendo as lives, né? Tem gente que acompanha no YouTube. Saiba que é gravado direto no meu Instagram, certo? Gabriel Souza WES. Lá no Instagram, para quem está no YouTube, lá no Instagram eu faço a live completa. Algumas vezes eu dou uma pausa, né? Porque o Instagram ele fecha a live aqui depois de 59 minutos e eu volto com outra live, tá? Então, pra gente não ter esse problema, eu queria a sua ajuda para você se inscrever no canal, pra gente bater 50 inscritos e poder fazer lives direto no YouTube. Porque aí o tempo não tem um limite certo, né? Então a gente pode fazer o tempo que for necessário para explicar o estudo daquele dia, né? Então, me ajudem nisso daí, tá? A gente vai fazer estudos mais aprofundados sobre vários livros, vários temas. Eu estou fazendo agora pela tarde, né? O estudo sobre batalha espiritual. Então são coisas que ajudam o corpo da igreja, o corpo de Cristo. São temas que uma vez me alcançaram, trouxe revelação na minha vida, abri os meus olhos sobre aquilo e hoje eu estou compartilhando para vocês, né? São mais de 6 anos aí que eu estudo, 6 anos que eu estou estudando alguns temas que eu ensino aqui. Então, tem muita coisa que eu não aprendi há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, mas há 5 anos atrás. E de lá para cá eu só venho fortalecendo essa visão. Porque Paulo fala que aquilo que nós aprendemos é bom que a gente ouça repetidas vezes, porque é segurança para a gente, né? Esse negócio de ficar procurando revelação nova todo ano, todo mês, não sei o que, não ajuda muito. O certo é o quê? Aprender o que a palavra fala, fortaleça a sua visão, tá? Tá, então vamos continuar aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre, ainda no capítulo 1, sobre os versículos 15, 16 e 17. No 15, Paulo vai apenas falar sobre a prontidão dele de ir para Roma, né? Ele fala que por isso quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, daqui a gente só descobre que Paulo ainda não tinha ido a Roma nesse momento, né? Ele ainda ia para Roma, ele ainda vai para lá para querer compartilhar alguns dons, como a gente aprendeu na live passada, para ensinar algumas coisas, para estar com os irmãos, mas ele ainda não tinha ido, ele ainda ia, tá? Então, Paulo ele queria viajar para Roma, ele estava pronto para ir, e isso mostra que nós também devemos estar prontos para pregar o evangelho, né? Tem muita gente que não se apronta para isso, tem muita gente que não estuda para isso, tem muita gente que não se prepara para isso. Mas evangelismo, ensino, pregação, evangelho vivido tem que ser algo diário, tem que ser algo que você faça continuamente, não apenas em momentos específicos, tá? Se você for querer se preparar para pregar quando estiver na escala da pregação,
você vai apenas dar uma mensagem fria para a igreja, baseado naquilo que você apenas estudou, não baseado em revelação ou persuasão do poder do Espírito, porque a maneira correta de se fazer não é estudar para pregar, é estudar para viver, é você estudar diariamente, certo? E viver aquilo que você está aprendendo. E quando você for pregar, você vai pregar o que você já tem praticado, já tem vivido, já tem experimentado. Eu sei que vai ter vezes que a gente vai falar algo no púlpito, né? E possa ser que venha algo na hora ali, da parte de Deus, para a gente trazer para a igreja uma revelação, algo que a gente está falando ali na hora, que abre-se nossos olhos para aquilo, a gente explica e a gente vai ter que correr atrás para viver aquilo. Mas a maioria das vezes é importante a gente viver já o evangelho que a gente está aprendendo, para quando for anunciar o que já é vivido, tá? Beber aqui a aguinha. Então, Paulo estava pronto para ir, porque Paulo já fazia isso, né? Paulo não ia estudar para ir visitar os romanos, né? Ele já tinha feito isso, já tinha se preparado, ele já estava pronto, tá? E ele apenas foi. Então, estude para viver e pregue o que você está vivendo. Eu sei que nem tudo a gente vai pregar o que vive, tá? Mas tem coisas que a gente pode viver para ensinar, para pregar, para falar, ok? Vamos lá, versículos 16 e 17. Por isso, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Então, a gente aprende várias coisas aqui só nesses dois versículos, e eu quero falar um pouquinho sobre eles. Antes de entrar em Romanos capítulo 1, versículo 18, eu quero falar um pouquinho sobre o versículo 16 e 17. Primeira coisa que vamos aprender aqui é que Paulo ele não tinha vergonha de fazer o que ele fazia. Tá? Ele não se envergonhava. Ele não... Deixa eu olhar aqui rapidinho. Aqui. Ele não estava envergonhado ou tinha vergonha daquilo, certo? Ele estava pronto para fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. E aí, Malu, tudo bom? Então, Paulo fala aqui em Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho, não estou envergonhado, não tenho vergonha. Agora, por que muita gente usa esse versículo aqui para evangelizar, né? Ah, mas a gente tem que evangelizar levando a Bíblia, porque a gente não pode se envergonhar do evangelho, né? Tem que carregar a Bíblia na mão, porque eu não me envergonho do evangelho. Mas Paulo não se envergonhava do evangelho, porque muitas vezes ele sofria pelo evangelho, tá? Então esse sofrimento que ele vivia, muita gente acabava zombando. Por quê? Para que você vai ser crente, servir a Deus, se tu só sofre, só é perseguido? Aí Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho que eu prego. Eu não me envergonho disso que eu ensino. Eu não me envergonho se eu sofro por causa dele. Tá? Por quê? Porque ele não se envergonha. Porque é o poder de Deus para a salvação. Tá? Então, o evangelho é o poder de Deus para. Agora a gente vai ver algumas coisinhas aqui que eu anotei. Que o evangelho de Deus tem poder. Tá? Então, o evangelho de Deus tem poder para produzir o novo nascimento. Eu quero que você abra comigo 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro 1, 23. Vai falar assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, certo? Então, a palavra de Deus, ela é uma semente incorruptível, que ela é germinada no seu coração e ela gera fé, tá?
A palavra de Deus, ela é viva e ela gera fé em você. E ela permanece para sempre em você. Porque ela tem a capacidade de lhe gerar de novo, tá? De lhe gerar para Deus, de fazer você ser filho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então ele é o evangelho de Deus para produzir um novo nascimento. Da mesma forma, ele é o poder de Deus para produzir a sua salvação. É o evangelho quem produz isso. Não é você quem produz. É Deus quem preparou a salvação por meio do evangelho. Nós cremos, confessamos e somos salvos por meio dele, tá? Do evangelho de Cristo, das boas notícias. Tem um cachorro doido aqui. Pera aí. Não sei se sai aqui no vídeo, mas para não atrapalhar, né? Então, Efésios capítulo 1, versículo 13 fala assim, ó: em quem temos vós, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o evangelho, ele é o poder para a nossa salvação. Nós somos salvos por meio do evangelho, tá? Que é distribuído de graça, pela graça de Deus, para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas viva por ele, tenha vida eterna por ele, né? Todo aquele que crê vai alcançar a salvação do evangelho. Só esse texto aqui de Paulo já mostra que Paulo não ensinava a predestinação para a salvação. Paulo não ensina isso em canto nenhum, tá? Paulo nunca ensinou que pessoas eram predestinadas para serem salvas e nunca ensinou que Deus preparou pessoas para a perdição. Ele nunca ensinou isso, tá? Ele nunca ensinou que Deus criava pessoas para lançar para o inferno. Ele nunca ensinou que pessoas não poderiam acessar o evangelho se Deus não quisesse. Ao contrário, ele fala: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê vai alcançar a salvação do evangelho, seja judeu, seja gentil, tá? Que seria o grego, né? Então, o evangelho é o poder para a salvação. Da mesma forma, ele é o evangelho que dá graça. Olha só, abra aí comigo Atos capítulo 20, versículo 24. Ele é o evangelho da graça, tá? Nós vivemos na era da graça, na era da igreja. E essa graça que vem através de Cristo é um favor de Deus para lhe santificar, lhe fortalecer, lhe preparar para o ministério, lhe trazer dons. A graça, ela é um trabalho multiforme, né, de Deus. A graça, como fala lá em 1 Pedro 4,10, a multiforme graça de Deus. As muitas formas dela se manifestar. Gente, eu vou dar um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre graça. Por quê? Deixa eu só pegar aqui um negócio. Tá. Então, por que eu vou dar uma pausazinha para falar sobre graça? Porque eu vejo que é um tema que tem sido muito deturpado nos dias de hoje. E eu não quero que vocês fiquem ignorantes nesse assunto, né, sem saber o que é. Então eu quero indicar aqui um livro maravilhoso sobre esse tema, tá? Do nosso irmão Tony Cook. A cadeira tá descendo, ó, aqui. Só abaixando. Deixa eu ajeitar aqui. Porque quando você gira ela, parece que ela sai do prumo. Pronto. Vamos lá. Então, esse livro aqui, ó, Graça, o DNA de Deus, de Tony Cook. É um livrozinho. Ele é médio, não vou falar que ele é grande, mas ele é médio, tá? Ele tem aí 300 e pouquinhas páginas. Acho que é aqui. 334 páginas, né? Fora as notas. Então, ele acaba mais ou menos aqui. Aí depois vem as notas do livro, né? As referências. Então,
Ele é um livro muito importante para todo crente, certo? Por quê? Porque ele vai equilibrar o ensino da graça, né? O irmão Tony Cook, ele escreveu esse livro para combater a graça radical que vinha se propagando nos Estados Unidos e veio para o Brasil, graças à tradução do nosso amigo, né? Nosso colega aí, Nathan Rufino, que teve a ideia de traduzir, já que ele tinha notado que esse ensino da graça radical poderia chegar ao Brasil. Então ele pega algumas notas com o irmão Tony Cook, aproveita para traduzir esse livro dele aqui, faz a tradução e está disponível para a gente através do Verbo Shop, né? O Rema Brasil Publicações tem o site deles e tem também através do Verbo Shop. Então, esse livro aqui, Graça e DNA de Deus, é um dos livros que não pode faltar na casa de qualquer pessoa que queira ensinar a palavra, porque é um livro equilibrado, importante e que ensina como é que a graça de Deus funciona. Então, se você é um cristão, nascido de novo e quer aprender sobre graça, não tem um caminho melhor e mais seguro do que esse, tá? Tem um livro também, Graça Transformadora, de Luciano Subirá, mas como eu não li, eu não vou recomendar, certo? Mas se você quiser comprar, compre, não vai lhe fazer mal, até porque ele cita vários textos aqui do livro de Tony Cook, né? Então ele leu também. Então, por que você não pega direto na fonte, né? Você compra esse, compra o outro, lê um, lê depois o outro para complementar. Mas o importante é você ler, ter conhecimento. Então, o Evangelho da Graça não é como o pessoal fala hoje em dia, certo? De que a graça é uma permissão para você viver uma vida sem nenhuma lei, né? Sem nenhuma ordem, sem nenhum mandamento, que você vive a vida como ela é, de qualquer jeito, que Deus já lhe perdoou seus pecados passados, presentes e futuros, e que você não precisa confessar mais pecados porque ele já conhece, ele já liberou perdão, e que a graça não vai lhe matar, o pecado não vai lhe matar coisa nenhuma porque a graça é maior. Então é toda uma deturpação da graça, né? Eles usam palavras bonitinhas para enganar o povo, mas não passa de um ensino diabólico que só vai lhe destruir. Então cuidado com isso, tá? Não vou citar o nome de nenhum pregador da graça radical para não ter polêmica, mas tome cuidado com esses ensinos, né, de uma vida que você pode pecar, né, que você ainda é, né, uma pessoa espiritual, mesmo estando em pecado, porque Cristo já lhe perdoou, ele sabia que você iria pecar, então ele já providenciou o perdão. Você não precisa, né, ter uma vida santificada ou algo do tipo. Ensina que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Porque é uma mistura de calvinismo com graça, né? É uma mistura de palavra da fé com calvinismo. É uma deturpação. O pessoal pega ensinos errados, mistura com ensinos certos e bota tudo num bojo, né? E cria uma besteira só. Então, tomem cuidado, tá, gente? Equilíbrio é bom em tudo, certo? Tudo de forma equilibrada é bom. Então, o Evangelho da Graça, o Evangelho também é o poder para dar graça para você. Então, vamos lá. Atos 20:24 fala assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, o Evangelho da graça é o Evangelho de favor, né? Um favor que não merecíamos. O Evangelho, ele dá a salvação, dá a cura, né? Ele dá o perdão, ele gera o novo nascimento. O Evangelho, ele tem poder para estabelecer pessoas na fé, porque o Evangelho faz isso, certo? Então, o Evangelho, ele gera fé também, tá? Lá em Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela pregação da palavra de Cristo, ou do Evangelho, né? Então, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela pregação da palavra de Cristo. Você ouve a pregação da palavra de Cristo, as boas novas, aquilo gera fé em você, e essa fé gerada pode ser liberada através da sua voz, né? Ou das suas atitudes também. Então, o Evangelho gera fé, o Evangelho liberta, tá? Ele nutre a sua vida espiritual, ele é usado para purificar a igreja. Lá em Efésios 5:26 fala assim, ó: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, tá?
Então, a água da palavra pode lhe lavar e lhe purificar das suas imundícias, pecados e santificar você. Purificar a igreja, né? Através do evangelho você tem participação em Cristo, você é unido com Ele, né? Conectado com Ele. Ele traz a paz, Ele dá proteção e nele está a plenitude das bênçãos de Deus. Então, o evangelho é tudo isso daí, tá, gente? A palavra salvação, né? O poder de Deus para a salvação. Essa palavrinha salvação aí, ela é traduzida do grego da palavra sozo, tá? Ou sotéria também. Esse sotéria, ele vai aparecer 40 vezes, né? Como salvo, salvação. Mas ele vai aparecer como saúde, cura, plenitude, tá? Proteção, provisão. Porque o evangelho é o poder de Deus para cura, salvação, proteção, tá? Libertação. O sotéria que fala aí, ou o sozo, né? É mais ou menos isso, tá? Então, quando Paulo usa essa palavra salvação, o evangelho para a salvação, quando ele usa essa palavra, ele está pensando nisso. Na cura, na libertação, certo? Na provisão, na proteção, em tudo isso. O evangelho tem poder para tudo isso, ok? Então, para você ver como esse ensino do evangelho ele é amplo, né? E o evangelho é para todo mundo, tá? Todos aqueles que creem podem alcançar a salvação do evangelho. Basta crer com o coração e confessar com sua boca. Agora vamos para o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Então, mais um ponto aí, né? O evangelho revela a justiça de Deus. De fé em fé. Uma coisa que é importante a gente ensinar é que não tem como você ter fé suficiente para muitas coisas desde agora. Porque a fé é como se fosse uma escadaria, né? Você vai crescendo em níveis de fé. Não é bíblico, gente, você pedir para Deus aumentar a sua fé, tá? Isso não é bíblico. Não faz sentido você falar isso, sendo que não tem passagem que baseie seu pedido. Então, não precisa pedir para aumentar a sua fé. Eu vou lhe ensinar como é que cresce sua fé. E Jesus que ensinou isso, tá? É porque o pessoal não percebe. Eu tô coçando aqui por causa do meu olho, tá coçando. O pessoal não percebe lá nos textos, né? Eles não leem tudo completamente. Eles param em um canto, param em outro e não lê tudo. Mas em uma das passagens que fala sobre perdão, os discípulos ouvem sobre perdão e falam assim para Jesus: Jesus, aumenta-nos a fé. A fé para quê? A fé para perdoar, tá? Aumenta-nos a fé. Aí Jesus fala: se tiveres, ele não fala assim, gente, eu vou aumentar, tá? Não se preocupe não. Se vocês tiverem, eu aumento. Se tiver um pouquinho, pode deixar que eu aumento. Não, ele vai ensinar como é que aumenta. Se tiveres fé, do tamanho do grão de mostarda. Ele não fala que a fé é do tamanho do grão de mostarda. Ele fala se você tiver a fé no tamanho, no mínimo, de um grão de mostarda, uma fé pequenininha, uma fé bem miudinha. Você vai dizer a essa moreira: sai daí, se arranque, se lance fora lá no mar. Isso vai acontecer. Sobre o que ele estava falando? A moreira não era uma árvore tão grande, mas era uma árvore que tinha raízes fortes na terra. E a mágoa também é assim. A mágoa pode ser algo pequenininho que aconteceu com você, mas ela fica enraizada em você contra alguém. Então, se você tiver fé, você vai falar com aquela mágoa para ela sair dali e você vai viver a vida de paz, tá? E não importa o tamanho da fé. Se for pequenininha, você vai falar e vai acontecer. Sempre que é ensinado sobre fé, a voz está envolvida. Porque fé e voz andam juntos, tá? Então, Jesus ensina como é que aumenta a fé. Falando e praticando. Sempre que você fala a fé, sempre que você usa isso vai aumentando sua fé. Porque você vai entendendo como é que ela funciona. Então você vai crescendo em degrau, de fé em fé. E é assim que o evangelho faz, tá? O evangelho ele vai revelar, né, a justiça de Deus de fé em fé. Porque você vai conhecendo ela de degrau em degrau, crendo e aumentando sua fé, ok?
Como está escrito, o justo viverá pela fé ou por fé. Então, nós vivemos na nova aliança pela fé. O justo vive pela fé. Não tem como eu querer ser justo e não viver pela fé que eu tenho. A fé, ela vai ser o caminho que vai guiar a minha vida. Tá? O justo vive por ela. Então, se eu não tenho fé suficiente para algumas coisas, não tem como eu ter uma vida plena em Cristo. Porque a fé é o que vai fazer com que eu experimente das bênçãos que Ele tem preparado para mim. Tá? Então, é importante ter fé, é importante crescer na fé, mas não é bíblico pedir para aumentar a sua fé, tá? Vamos lá. Essa declaração, o justo viverá pela fé, eu tava olhando aqui a referência, eu pensei que era hebreu, mas não é não, tá, gente? A referência que tem aqui tá HB 2.4. Foi eu que coloquei, porque eu não coloquei correto. Era para colocar HQ. Aqui. Vocês dá para ver? Aqui. Pronto. É como se fosse Hebreus, mas é Abacuque, tá? Abacuque 2.4 vai ser a primeira vez que vai aparecer essa menção de o justo viverá pela fé. Tá? Mas tem outras passagens, porque aparece 4 vezes na Bíblia, mostrando a importância da gente viver pela fé, né? Abacuque 2.4, Romanos 1.17, Gálatas 3.16, se eu não me engano, e Hebreus capítulo 10, versículo 26, ou é 35, não lembro agora, acho que é 35. Então, vai aparecer em várias passagens, tá? Em 4 passagens vai aparecer o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Por quê? Porque o justo vai viver por ela, tá? Simples assim. Então, temos que crescer em fé, temos que estudar sobre fé, porque é por ela que vamos viver, certo? Então, saindo dos versículos 16 e 17, vamos entrar no 18, certo? A gente já viu aqui sobre Deus aceitar as pessoas pelo evangelho, tá? Todo aquele que crê, então ele aceita as pessoas pelo evangelho. Mas Paulo também vai falar sobre a ira de Deus. E é aqui que vamos nos deter um pouquinho, tá? Como eu tô um pouco desgastado do dia a dia, eu vou ensinar alguns versículos aqui, vou dar uma pausa. Quando for amanhã, eu vou fazer outra live continuando aqui, tá? Pra gente não perder muito tempo. Então, ainda não vamos entrar no capítulo 2 hoje. Vamos lá, versículo 18, vamos começar. Fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, versículo 19, para completar aqui. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, a gente vai aprender uma coisa muito importante, que a ira de Deus, ela não vem contra os justos, porque os justos foram citados no versículo 16, né? Os justos foram citados nos versículos acima. Quando chega aqui, ele vai falar sobre outra classe de pessoas, tá? A Bíblia separa as pessoas pelas suas classes de vida, tá? O justo é aquele que vive pelo evangelho, tá? Os homens perversos são aqueles que vivem de acordo com o sistema do mundo. Os religiosos são aqueles que vivem sobre as regalias da lei, ok? Mas a Bíblia nunca vai separar pessoas entre pessoas que Deus escolheu e pessoas que Deus não escolheu, tá? Para a salvação. Vai ter a eleição para o propósito, tá? Como assim eleição? A palavra já fala, eles são eleitos, tá? Para alguém ser eleito, tem que ter algo que ela faça, né? O que ela viva, para que Deus possa eleger, certo? Até o propósito da eleição é esse. Eleição não é assim, vou escolher o que eu quero e ponto final. A gente escolhe aquele que nos dá graça aos olhos, né? Foi isso que aconteceu com Noé. Deus viu graça em Noé, né? Ele viu que era um homem justo, por isso elegeu ele para ser a próxima pessoa que queria dar continuidade às gerações. Então, Abraão do mesmo jeito. Abraão vivia lá com seus
sua família, e Deus elege ele, porque viu nele um atributo que agradou a ele, ponto final. Então isso daí a gente não pode discutir, tá? Quem Deus elege para fazer seu chamado. Mas a eleição nunca é debaixo de pau e pedra, né? Por exemplo, vou escolher aqui Saul. Vou escolher Saul, mesmo ele sendo corrupto, eu quero usar ele, ponto final. Ele pode ser o que for, vai continuar me servindo, porque eu quero. Não é assim que Deus trabalha. Nunca foi, tá? Então a eleição não é eleger pessoas de maneira incondicional. Não, vou eleger aqui porque eu quero e ponto final. Não. Ele elege pessoas para os propósitos que ele mesmo designou, de acordo com o que a pessoa está vivendo. Então, se eu vivo uma vida justa, eu vou ser parte dos eleitos. Eleitos para quê? Eleitos para fazer parte de uma glória maior lá na frente, ok? Eleitos para a salvação, eleitos para viver pelo Evangelho, para viver uma vida justa, santa e fiel. Mas eu fui eleito depois que eu passei a estar em Cristo, certo? Então, a Bíblia separa pessoas por essas classes de vida, mas nunca por salvos ou não salvos no sentido de eleição, tá? A eleição bíblica é diferente. Então, primeiro grupo de pessoas são os justos, que são citados no versículo 16 e 17. Depois, os homens perversos, né? Porque a ira de Deus se revela, se mostra, é manifestada do céu contra toda a impiedade, tá? Não é contra os seus filhos, não é contra os seus servos, não é contra aqueles que ele ama. Deus não manda a sua ira para quem ele tem como justo. Ele nunca fez isso, tá? Desde Abraão, gente. Desde Abraão ele nunca fez isso. Desde Noé, né? Quando ele quer destruir a terra, ele olha para Noé, não, é um justo, não posso matar ele. Então eu vou livrar ele, vou construir uma arca aí, Noé. Vou colocar ele na arca, a arca sobe, eu limpo a terra, a arca desce. Isso não parece com a igreja, não? Porque, ó, aqui somos justos. Faz parte da igreja. Tem judeu, tem gentil, tem o que for. Faz parte da igreja. Vai vir a tribulação. A igreja sobe. Eu faço a limpeza aqui na terra. A igreja desce. É muito fácil. É muito fácil você chegar nessa conclusão lendo a Bíblia. O problema é que as pessoas não querem. Já falei isso várias vezes aqui. As pessoas não querem ler a Bíblia como ela está escrita. As pessoas querem colocar a teologia acima, uma pessoa acima. A pessoa chega, olha, a Bíblia fala isso. Não, mas Agostinho falou outra coisa. A Bíblia fala isso. Mas o pregador que eu escutei falou outra coisa. Mas a Bíblia, ela deve interpretar ela mesma, tá? Então, da mesma forma que Noé entrou na arca, a arca sobe, Deus faz a limpa na terra, a arca desce. Na nova aliança, quando vier o tempo da tribulação, antes de começar, a igreja sobe, Deus faz a tribulação embaixo, a igreja desce. Entendeu? Por quê? Porque Deus não lança sua ira sobre seus filhos, sobre os justos, sobre o povo da sua aliança. Ele não faz isso. Mas o versículo 18 vai mostrar sobre quem vem a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa palavra detém, ela significa deixar de lado ou trocar, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que aqui é a verdade da palavra de Deus. Eu conheci a palavra, mas eu agora vou deixar de lado para viver uma vida baseada em mentiras. Tá entendendo? Então, é mais ou menos isso que esses homens fazem aqui. Eles trocam a verdade da palavra de Deus pela mentira que eles acreditam no mundo. Então eles vão perverter o evangelho, vão perverter a palavra, vão perverter suas próprias vidas. Aí no versículo 19 ele fala assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então eles conhecem a Deus, tá? Essas pessoas aqui, sobre quem vem a ira de Deus, não são pessoas leigas, são pessoas que conhecem Deus. Eles conhecem as características de Deus, mas eles trocam essa verdade pela mentira que eles querem viver. Aí versículo 20.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Gente, a natureza revela o caráter e a glória de Deus, certo? A criação, o mar, os oceanos, os peixes, as aves, tudo isso daí revela o poder e a glória de Deus. Esses são os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, seu eterno poder e a sua divindade, a sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência, são atributos invisíveis que só fazem parte dele. E os homens são indesculpáveis porque isso daí dá para se notar, dá para se conhecer, certo? Mas eles trocaram, eles detevem, né, a verdade pela injustiça, tá? Então esses homens são indesculpáveis, não tem mais desculpa. Eles não podem falar, eu errei, mas eu não sabia. Eles sabiam sim. Nesse contexto aqui, eles sabiam o que estavam fazendo. Então, a ira de Deus, ela não é manifesta sobre ignorantes, sobre pessoas que não conhecem, né, o caráter de Deus, a sua divindade. Não, ela é manifesta, ela é revelada sobre homens que conhecem a verdade, mas trocam a verdade pela mentira. Tá? Eles conhecem Deus, eles sabem como Ele é, mas trocam. Então esses homens são indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Agora isso daqui é interessante. Primeira coisa, Paulo fala que eles tinham conhecimento de Deus, né? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Uma coisa que a gente deve entender é que vão existir homens tão perversos, né? Tão ímpios, tão debaixo do pecado, que eles vão conhecer a Deus, mas eles não vão dar a glória que Ele merece como Deus, certo? Eles não vão glorificar a Ele como Deus. Ao contrário, eles vão desfazer da sua divindade, adorando outras coisas, adorando até a si mesmo, mas não vão glorificar a Deus como Deus. Não vão trazer essa glória a Ele que deve ser dada a Ele, certo? Mas também não vão lhe dar graças. Ou seja, vai ter um período, e já está acontecendo, em que pessoas vão andar debaixo da ingratidão, certo? Essa ingratidão não é só o fato de não falar obrigado, né? Ou não falar, eu estou grato pelo que você fez por mim. Não é só isso. Essa ingratidão é o ato de parar de render graças, parar de agradecer, parar de ser grato pelo que Deus fez. A partir do momento que eu deixo de ser grato pelo que Deus fez pela minha vida, certo? Quando eu deixo de ser grato pelo que Ele fez, eu me torno ingrato para com Deus. E essa ingratidão aí pode gerar no meu coração raízes, certo? De incredulidade, raízes de raciocínios nulos. Eu começo a pensar coisas sobre Deus, sobre a palavra, que não eram para ser pensadas. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa ingrata, Paulo está falando aqui, eles não dão graças a Deus, mas antes, ou seja, eles passam, né, a se tornar nulos em seus próprios raciocínios. E a gente vê isso acontecendo hoje, até no meio da igreja, certo? Até no meio dos cristãos, tem pessoas que estão se perdendo no seu próprio raciocínio. E é aí que está o perigo. A gente não pode se perder em nossos próprios raciocínios, no que a gente acha que é certo, no que a gente pensa que é verdade. A gente tem que pregar a Bíblia como ela é. A verdade da palavra já está revelada na própria palavra. É por isso que eu não consigo, e a gente não deveria escutar qualquer pregação, qualquer pregador,
qualquer pessoa. Porque vai ter pessoas que vão distorcer a palavra de um jeito que parece ser bíblico. Eles vão pegar a palavra, vão fazer todo um malabarismo teológico para caber aquilo tudo no seu raciocínio, tá? Hoje em dia a gente vê isso muito claramente em igrejas da graça radical. Aquilo que eu falei que é combatido nesse livro aqui, certo? Pessoas que pegam textos isolados e quando você pega um texto isolado para criar um pretexto para sua doutrina, já está errado aí. Nesse livro aqui, como eu já tinha falado para você, é um livro que ele vai lhe dar bases sólidas sobre a graça de Deus. E hoje em dia, um dos assuntos mais deturpados no meio do evangelho é a graça, certo? Por quê? Porque muita gente usa a graça de Deus como um passaporte para pecar, como uma regra para o pecado. Ah, eu posso pecar porque eu estou debaixo da graça, né? E essa graça me perdoa, essa graça me purifica e eu não preciso mais me arrepender dos meus pecados. Gente, isso é errado, certo? Tomem cuidado com pessoas que pregam a palavra distorcendo as escrituras. Quando você escutar alguém falando assim, olha, esse texto aqui talvez não seja como ele é, né? Olha, esse texto aqui, ele pode ser questionado. Gente, se você já está questionando a própria palavra, como é que você vai ter confiança de estar pregando a verdade? Se eu questiono o que a Bíblia diz, qual é a garantia de que eu vivo em linha com a palavra? Nenhuma. Mas eu tenho que aceitar ela como ela é. Eu tenho que aceitar o que ela diz. Vai ter textos mais difíceis de entender? Vai. Mas se eu tiver bom senso, um coração humilde, vou pegar esses textos, vou comparar com outros textos e vou entender a Bíblia por completo. Porque a Bíblia é uma revelação progressiva. A gente vai entendendo a palavra conforme a gente vai estudando ela, certo? Então, a gente deve ter cuidado com pessoas que deixam de glorificar a Deus, deixam de ser gratos a Deus e passam agora a ser pessoas que ficam nulas, né, em seus próprios raciocínios, pessoas que ficam presas em seus próprios raciocínios, naquilo que ele mesmo inventa, certo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como é que uma pessoa pode ser ingrata e não glorificar a Deus? Existe uma coisa que consegue juntar os dois: soberba. Pessoas soberbas não conseguem glorificar a Deus como Deus e não conseguem render graças a Deus por aquilo que eles conseguem alcançar. Tem muita gente que passa a estudar a Bíblia, né? E ganha um conhecimento aqui e acolá um pouquinho mais elevado e se torna soberbo. Ah, agora que eu conheci isso das Escrituras, agora eu tenho mais sabedoria do que outros. Ah, agora que eu estou fazendo tal curso, não sei o que, o Instituto Bíblico, o negócio de teologia, agora eu tenho mais conhecimento que todo mundo. Então agora eu vou passar a ensinar o que eu acho que está certo. Está errado isso. Eu não sou contra a teologia, já fiz curso de teologia, eu tenho um livro aqui de teologia, esse daqui de baixo, ele é um curso de uma escola teológica que eu fiz. Esses livros aqui de cima, esses 4 aqui, são tudo de um instituto bíblico que eu participei, tá? Então assim, eu não sou contra a teologia, eu estudei teologia também, mas eu sou contra colocar a teologia acima da Bíblia. Por quê? Porque não é ela quem fala se a Bíblia está certa ou não. É a Bíblia que fala se aquele ensino está correto ou não. Certo? Então eu não posso me perder nos meus próprios pensamentos. Eu não posso pegar a Bíblia e falar assim, eu acredito que o mais certo é isso, então eu vou pregar isso. Não. O que está certo está aqui. Eu tenho que ler o que está aqui e mesmo eu não gostando, eu tenho que viver aquilo. Tá? Então vamos continuar. Obscurecendo-lhes o coração insensato. Eu estou em Romanos 1, 21. Obscurecendo-lhes o coração insensato. Tem duas coisas aqui que é interessante a gente analisar. Primeiro, a palavra obscurecendo-lhes, certo? E o coração.
Como é que a gente obscurece alguma coisa? Tirando a luz, tá? Trazendo escuridão. Quando a gente recebe o evangelho, normalmente é dito que a gente recebe a luz da palavra, porque o evangelho ele nos ilumina, né? É por isso que lá em Hebreus capítulo 6 vai falar sobre aqueles que foram iluminados, uma vez iluminados, e abandonaram a fé. Então o evangelho ele traz iluminação ao seu coração, traz luz, clareza, vida. Mas a partir do momento que eu sou ingrato, que eu sou irreverente a Deus, não glorifico Ele como deveria, a partir do momento que eu me perco nos meus próprios raciocínios, eu começo a obscurecer meu coração, ou seja, a apagar a luz do evangelho que está lá dentro. E o pior de tudo é que quando a gente vai entender a função do coração, que é bombear sangue, a gente vai entender que uma vez que meu coração foi obscurecido, essas escuridões agora vão ser bombardeadas para minha mente e para o meu corpo. Por quê? Olha só o que Jesus fala. Se o teu coração for bom, se aquilo que está no seu coração, no seu bom tesouro, for bom, tudo no seu corpo vai ser bom. Se seu coração for bom, seus olhos vão ser bons. Ou seja, aquilo que você vê, que imagina. Mas se meu coração for obscurecido, ele vai bombardear, porque o coração ele bombardeia sangue. Mas se meu coração for obscurecido, espiritualmente ele vai bombardear trevas, escuridão, certo? O falso evangelho vai ser bombardeado pelo meu corpo, ao ponto da minha mente negar aquilo que a palavra está ensinando. Tudo isso porque eu fui ingrato, e tudo isso porque eu não glorifiquei a Deus como Ele é. Pessoas assim, elas obscurecem o coração. Elas não conseguem ter uma vida prática do evangelho. Vira apenas teoria. Vira apenas uma coisa sem vida. Porque agora está obscurecido. Então, se o seu coração começar a bombardear sangue, ou bombardear trevas por seu corpo, ao ponto de você não conseguir mais viver o evangelho como ele deveria, você tem que rever como é que está a sua vida. Se você está sendo grato pelo que Deus fez por você, se você não está sendo soberbo, se você não está deixando de glorificar a Deus como Ele é Deus. Então, tudo isso aí tem que ser analisado. Outra coisa que é importante a gente analisar. A palavra obscurecendo-lhes significa que é eu quem faço isso, tá? Não é Deus quem vai dar a escuridão para mim, tá? Não é Deus que vai obscurecer meu coração. Não é Deus quem vai endurecer meu coração. É eu quem faço isso. Através de quê? Daquilo que ele começa falando no versículo 18. Através de trocar a verdade pela mentira, tá? Versículo 22. Inculcando por sábios, tornando-se loucos. Olha só que interessante. Quando eu passo a viver pelos meus próprios raciocínios, quando eu obscureço meu coração, eu passo agora a ser louco. Mas eu vou me passar por sábio. Por quê? Porque eu até posso ensinar de maneira legal, bonito, falar legal, falar bonito, mas ensinar alguma coisa errada. Certo? É por isso que eu sempre falo, eu prefiro ouvir alguém que fala errado, ensinando certo, do que alguém que fala bonito, ensinando errado. Então, é melhor você escutar alguém que fala errado, um português mais fraco, né? Menos formal, aquele negócio mais o que, por quê, essas coisas, né? Então, é melhor escutar alguém que fala um português mais fraco, né? Menos formal, do que escutar alguém muito eloquente, formal, que fala bonito, pomposo, né? Peito aberto, oh, meus irmãos, não sei o quê, mas que ensina mentiras. É melhor você ouvir alguém que gagueja falar a verdade do que ouvir alguém sã que fala mentiras, tá? Por quê? Porque vai ter pessoas que vão se inculcar por sábios. Na cabeça dele vai estar tudo bem, ele é o mais sábio que tem da igreja, né? Da vida dele. Mas eles passaram a ser loucos. Não no sentido de loucos pelo evangelho, mas no sentido de loucos no sentido mundano mesmo.
louco de pregar loucuras, de viver loucuras, de passar a viver uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Aí olha só, versículo 23. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Você percebe que Paulo ele vai meio que dar uma volta, né? Ele vai voltar no tempo mostrando cada estágio que o homem passou a adorar coisas erradas, né? Então ele vai voltar primeiro para a época dele, porque na época de Paulo os homens faziam estátuas, né, de outros homens para adorar, né, de deuses em formas de homens, bombados, sarados, para adorar aquela imagem. Ou então eles passavam a se adorar, tá? Os homens se adoravam. Por quê? Porque trocaram a glória de Deus pela glória humana, tá? Deixaram de glorificar a Deus para glorificar o homem, certo? E ele vai voltando, olha só. Ele fala do homem, depois ele fala sobre aves. Não sei se você lembra, mas existiam muitos deuses, né, no Antigo Egito e em outras religiões, que eram passarinhos, que tinha cabeça de ave, né, corpo humano. Por quê? Porque naquela época eles adoravam isso. Tinha os deuses lá, né, com cabeças de animais. Tinha deuses com cabeça de quadrúpedes, boi, vaca, o que fosse. E tinha os répteis, né, lagarto, cobra. Então, você vê que ele vai voltando no tempo. Ele fala, olha, esses homens aí que se tornaram loucos porque trocaram a glória de Deus pela glória dos homens, também trocaram pela glória de homens, de aves, de répteis, de quadrúpedes. Ele vai voltando, ele vai mostrando, olha, desde aquele tempo, quando eles estavam com o coração obscurecido, eles faziam isso. Então, não é algo novo, tá, gente? Hoje em dia, a gente parou de adorar imagens para adorar o próprio homem, né? O ruim é isso. O homem parou de adorar imagens e animais para adorar o próprio homem. O que é pior, né? Porque pelo menos a imagem tem um significado mais religioso. O homem nem tem tanto. Então, isso acontece quando você troca a glória de Deus pela glória humana. Não faça isso. Isso é errado. Aí vamos lá, versículo 24. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em vez do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então olha só que interessante. A Bíblia fala, voltando para o versículo aqui 24, que Deus os entregou à imundícia. A Bíblia não fala que Deus os fez assim. A Bíblia não fala que Deus os criou para ser assim. A Bíblia fala que Deus os entregou porque eles já estavam indo, tá? Isso daqui é uma forma de castigo também. Quando Deus permite que você viva uma vida de pecado, já significa que Ele está ali castigando ali, porque isso vai gerar consequências para a sua vida, tá? Quando os homens passaram a querer trocar o uso natural, né, da relação sexual natural pela contrária à natureza, ou seja, mulheres com mulheres e homens com homens, essa imundícia toda aí só começou por causa do coração obscurecido e o coração em trevas que tinha lá.
E esse coração em trevas é uma área propícia para o diabo dominar, e foi isso que ele fez. Então, uma defesa, né, uma luz aí para vocês que são homossexuais. Vocês não são assim porque nasceram assim. Vocês não são assim porque vocês querem ser assim. Vocês são assim porque existe uma influência sobre vocês que lhe prendem a esse erro. Tem muitos homossexuais que falam que queriam sair disso e não conseguem. Porque existe uma influência sobre vocês lhe prendendo a isso. E eu preciso falar isso porque Satanás não quer que pessoas sejam libertas. Mas lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 fala assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existe um espírito maligno atuando na sua vida, lhe prendendo esse erro da homossexualidade, tá? Ou de outras impurezas que você possa fazer. Existe um curso natural desse mundo que os homens estão seguindo debaixo de influência satânica. E somente Jesus pode te libertar. Então, se você está preso ao homossexualismo e quer sair disso, vá para Jesus. A igreja não vai lhe condenar. Vai ter igreja que vai lhe acolher, vai lhe amar, vai lhe dar prazer de estar com eles. E vai lhe ensinar a palavra como ela é, porque você precisa da palavra para libertar seu coração. Ainda há esperança para vocês. Vocês não estão condenados ao inferno. Ao contrário, Cristo veio trazer vida para vocês também. Basta vocês quererem a luz do Evangelho no seu coração. Não deixem que essa troca natural, né, contrária à natureza que acabam fazendo, domine a vida de vocês. Sejam libertos disso pelo nome de Jesus, tá? Mas saiba que isso daqui é uma forma de castigo de Deus. Deus, ele lhe entrega a ter uma vida assim, porque você escolheu ter uma vida assim. Então ele vai permitir que você viva assim e receba a sua própria consequência do seu erro, tá? Isso daqui é uma forma também de castigo. Deus entregar os homens à imundícia, à concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, tá? Então, você vê que a ira de Deus, ela é manifesta dessa forma. Deus manifesta sua ira também permitindo que o homem viva no pecado. E é justamente isso que endurece o coração do homem, tá? Talvez a gente não entenda, né, o que a Bíblia fala por dureza do coração, mas é porque quando Deus, ele não dá o juízo rápido, o homem vai vivendo em pecado e vai achando que está certo naquilo, e seu coração vai ficando obscurecido. Mas ali já é um castigo de Deus, tá? Deus, ele lhe castiga deixando que você viva essa vida de pecado. Não é que ele não quer te libertar, ele quer. Mas você tem que ter uma atitude de ir até ele e aceitar o Senhor Jesus para te libertar, certo? Então, tudo isso daqui que está em Romanos 1, do 18 ao 27, é uma forma de Paulo mostrar aonde a ira de Deus se manifesta. É sobre todo aquele que comete pecado, impiedade, perversão e troca a verdade da palavra pela mentira do mundo. Então, se você é justo, faz parte da igreja, tá? É o povo que a gente diz que é salvo, não se preocupe, meu irmão. Fique em paz. Deus, ele não está com raiva de você. Deus, ele não quer lhe matar. Ele não quer derramar a ira dele sobre você. Ele vai derramar a ira dele sobre os injustos, sobre os ímpios, tá? Sobre toda a perversão dos homens. E uma dica para vocês, para a gente finalizar aqui. Na próxima live eu vou ler o versículo 28 ao 32. A gente finaliza o capítulo 1, né? Vai entrar no 2. Então, para finalizar, quero somente falar um pouquinho, né, sobre a importância de ler a Bíblia, tá? O Instagram já vai finalizar aqui. Leiam a Bíblia de vocês, estudem em casa, leiam o livro de Romanos e anotem, tá? Aqui é só um estudo mais completo, né? Mas você pode fazer isso também em casa. Então, gente, fiquem na paz. Obrigado a todos que assistiram, certo? E até a nossa próxima live.